Abraão, poços. Isso era uma herança, era um presente, era uma bênção. Mas como toda boa herança e toda bênção, isso para quem te cerca às vezes se torna um problema. Uma mulher bonita pode se tornar um problema. Uma casa bem construída pode se tornar um problema. Uma unção depositada em alguém pode se tornar um problema. Por quê, pastor? Porque sempre que carregamos algo poderoso, isso pode afetar quem não carrega. Alguém está pegando isso? Diga amém. Sempre que recebemos de Deus uma palavra, isso pode afetar quem não recebeu. Você lembra da mulher que estava lavando os pés de Jesus com um perfume caro? A Bíblia diz que os homens da sala começaram a questionar Jesus no seu interior, porque a entrega total de alguém gera revolta em quem não quer entregar tudo. Entenda isso: quem é apaixonado por Deus vai gerar incômodo em quem não é. Quem está queimando vai gerar incômodo em quem não queima mais. Quem está servindo vai gerar incômodo em quem não quer servir. Eu não sei se foi só eu, mas talvez alguém aqui tenha vivido algo. Você começou a amar Jesus, servir na casa de Deus, e pessoas começaram a te questionar: por que você serve tanto? Por que você vai tanto? Por que todo domingo? Alguém viveu isso aqui? Levante as mãos. Por que isso acontece? Porque quando você começa a viver algo, isso denuncia quem não está vivendo. E naquela época, ter um poço, isso gerava cobiça, porque poço aberto com água fresca é uma garantia de sobrevivência e de vida. Alguém está pegando isso? Diga amém. Então deixa eu te levar para um lugar. Abraão morre, Isaac assume o legado e a herança do pai. Então os filisteus se apossam daquilo que havia sido feito pelo pai e dado para o filho. E é nesse lugar que Deus entra. Irmão, olha para mim. Eu vou tentar compactar uma série, uma pregação. Eu preciso pregar isso essa noite, porque eu creio que é um marco e é uma liberação. Algo vai acontecer dentro de nós aqui nessa noite. Algumas pessoas vão começar a sentir algo se movendo no seu interior. Algumas pessoas vão começar a sentir sua mão queimando. Pessoas vão começar a ser tocadas. Eu creio que Deus vai começar a manifestar libertação nesse lugar. O Espírito de Deus vai fluir como ondas de poder nesse lugar. Haverá manifestação de dons. Pessoas vão voltar a sonhar. Pessoas vão voltar a queimar. Pessoas serão batizadas com novas línguas. Pessoas serão avivadas. Alguém toma posse em nome de Jesus. Diga amém. Então deixa eu te levar para um lugar. Uma herança justa é estabelecida de pai para filho. Ela é reivindicada pelos inimigos de Isaac, de Abraão, seu pai. E é para esse lugar que eu quero te levar na história. Vamos juntos. Gênesis 26:12 diz assim: e tornou Isaac e cavou os poços de água que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os tinham entulhado depois da morte de Abraão. Até aqui, alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Primeira coisa que eu quero compartilhar é que enquanto Abraão vive, os poços estão intocáveis. Mas assim que a notícia se espalha que Abraão morreu, os filisteus começam a entulhar os poços dele. Irmão, existem momentos da tua jornada que tudo que o teu inimigo está esperando é uma transição para tentar cancelar o que Deus te entregou, para tentar reivindicar o que Deus já te deu. Esteja atento, porque transições muitas vezes acontecem entre uma vitória e a próxima vitória. Sabe aqueles momentos em que a gente abaixa a guarda, em que a gente tira as armaduras? Sabe aquele momento em que a gente acabou de viver um grande milagre? A gente precisa estar atento. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Você não é qualquer um, então você não pode se dar ao luxo de abrir brechas, porque você carrega algo precioso que tem um valor inestimável. Os céus te entregaram algo poderoso. Levante as suas mãos e declare e diga: aquilo que Deus me deu, eu não abro mão. Cada promessa, toda unção, toda palavra, diga: o Senhor deu a mim e a minha casa, e não se apartará dos meus, em nome de Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Poços representam fontes espirituais
Porque onde tem poço, tem sobrevivência. Alguém que tinha um poço, ele tinha a garantia de uma herança. Ele tinha algo para deixar para os filhos. Ele tinha uma garantia de prosperidade. Tudo flui a partir da água da vida. No meio de um deserto, ter um poço é uma garantia de que você vai prosperar. Ter um poço era uma garantia de continuidade geracional. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos dos meus filhos irão bem, porque eu deixei para eles um poço, e desse poço flui água, e da água flui vida, e tudo vai acontecer a partir de um poço que o Senhor me confiou. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. O poço nada mais era do que uma garantia de presença de vida no meio do deserto. Irmão, olha para mim, o profético nada mais é do que uma garantia de vida no meio do seu deserto. Talvez 2026 para alguns seja o seu deserto. Talvez o seu divórcio foi o seu deserto. Talvez o diagnóstico médico seja o seu deserto. Talvez uma crise seja o seu deserto. Mas eu vim aqui profetizar para alguém que tem fé e crê que no meio do seu pior deserto há fontes de águas vivas que vão fluir. Há um poço de Deus estabelecido para você e ninguém vai entulhar. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Diga amém. Aleluia. Pastor, ter um poço é importante? É, Ricardo. Ter um poço é relevante? É, Mateus. É, Kezinha. É, Lucas. É, Jay. Porque quem tem um poço, ele tem a garantia de que mesmo que o tempo seja contrário, você tem tudo o que você precisa para prosperar. Para você ter ideia, o poço era tão importante que nesse tempo as cidades eram construídas em torno dos poços. Irmão, pega isso daqui em nome de Jesus. Cidades são construídas em torno de poços. Se a Celeiro São Paulo carregar poços, alguém já está pegando isso aqui. Uma cidade será construída em torno desse lugar. Vai mudar a geografia. A gente viveu isso em Alfa, a gente viveu isso em Miami. Eu vi hoje aqui, o pessoal foi me mandando vídeo, famílias chegando com malas vindo para cá. Ontem tinham pessoas de Goiânia, tem pessoas de Angola que vieram para cá, tem pessoas que vieram do Mato Grosso, tem pessoas de Minas Gerais que vieram para cá. Vamos, alguém está pegando isso aqui? Tem gente de Santa Catarina. Cadê o Julián de Santa Catarina que veio para cá? Julián está lá, ele veio de Santa Catarina para cá. Tem pessoas se mudando, por quê? Porque onde há poço há vida, e onde há vida há mudança geográfica. Pessoas se movem de lugar. Eu sei que existe algo lá e eu preciso daquilo que eles carregam. Eu quero carregar o que eles carregam. Alguém comigo diga amém. As malas, e agora eu estou profetizando, serão habituais no lounge da nossa igreja. Deus não nos plantou na capital econômica da nação, a 20 minutos de um aeroporto, ao lado de um terminal de trem, à toa. Não, Deus nos colocou em um lugar estratégico de logística para que a geografia não seja um problema. Pessoas se moverão de norte e sul. Vamos, alguém, de leste a oeste. O Brasil virá aqui, porque eles dirão: olha, aquele homem perfeito, aquela igreja não está pronta, aquele povo é maluco. Mas uma coisa eu sei: quando eles debaixo da unção do Senhor declaram assim diz o Senhor, algo acontece. Ontem recebemos uma família, um casal, e o menino se chama Miguel, tem 3 anos de idade, uma doença rara. Ele vai para o Peru a cada X meses para tomar uma medicação que está em estudo. O pai é militar, e eles colocaram essa criança no carro com uma série de debilidades e desafios e dirigiram até aqui, porque eles falaram: eu creio que um toque de Deus pode sarar o meu filho. Igreja, a gente pode perder o que for, a gente pode perder estrutura, a gente pode perder patrimônio,
A gente pode perder coisas simples que são compráveis e também podem ser perdidas, mas se não perdermos o temor do Senhor e a unção que Ele depositou em nós, reconstruiremos quantas vezes forem necessárias. Alguém está pegando isso aqui? Você e a sua casa não vão parar, o inimigo não vai impedir aquilo que Deus começou a fazer, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Cidades eram construídas em torno de poços. Eu lembro que eu estava 3 meses depois de quase ter morrido de uma endocardite bacteriana aguda. Eu estava lá na Califórnia, eu recebi um convite de uma igreja de Los Angeles, e aí eu fui até uma cidade chamada Redding, onde fica Bethel. Eu tinha acabado de vencer a morte, literalmente, 2017. E aí eu estou numa conferência chamada Open Heaven, Céus Abertos. E aí o Bill Johnson começa a citar cada nação que estava ali, as caravanas. Ele falava, a Argentina está aqui, a Argentina ficou de pé. Brasil está aqui, e aí todo mundo começava a celebrar. Afeganistão presente, Chile presente, Bolívia presente. E aí eu lembro que quando ele falou mais de 15 países, eu comecei a me quebrantar. Quando ele passou de 20 países, eu comecei a chorar copiosamente. Eu falei, Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E Deus me disse, filho, as nações estão aí porque os céus estão abertos. E aonde os céus estão abertos, as nações se reúnem em torno disso. Eu tenho a mesma paz nesse lugar desde que a gente reuniu pela primeira vez. E eu quero profetizar, as nações se reunirão em torno de um poço de Deus que está sendo desentulhado na Celeiro São Paulo, na Avenida das Nações Unidas e na Rua Benedito Fernandes. Vamos, levante as suas mãos. Pai, nós declaramos debaixo de céus abertos e da unção do Senhor, quem poderá nos resistir? Avançaremos e teremos todas as setas e dados transformadas em testemunhos, porque sabemos que agindo o Senhor em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Levante as suas mãos e declare confiadamente, diga, sabemos que se Deus é por nós, quem? Vamos, declare com autoridade, diga, se Deus é por nós, se Deus é por nós. Vamos, alguém diga, se Deus é por nós. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. Então, onde havia poço, havia futuro. Me ajuda a pregar, fala para alguém perto de você, onde há poço, há futuro. Vamos, sacode alguém do outro lado e diga, onde há um poço, há futuro. Pastor, qual é a minha garantia de que tudo vai ficar bem? Preserve os poços que o Senhor colocou em você. Poços são palavras, promessas, unção, coisas que Deus te disse talvez foram engavetadas, promessas que o Senhor te confiou e talvez foram esquecidas. Igreja de Jesus, eu vim aqui para declarar que é tempo de desentulhar poços. Eu vou falar mais uma vez e só quem caminha no Espírito e entendeu isso aqui vai tomar posse. É tempo de desentulhar poços. Toda mentira do inferno a teu respeito vai cair por terra. Toda palavra maldita não se cumprirá. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Inimigos que vêm contra você por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Serão confundidos os que tentarem te confundir. Serão envergonhados os que tentarem te envergonhar. Serão paralisados os que tentarem te paralisar. Serão reduzidos a nada os inimigos de Deus. Porque há uma palavra de Deus que garante a igreja de Jesus. Sabemos que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Alguém que é mais do que vencedor aqui pode dizer amém? Aleluia. Abraão cavou poços. Aleluia. Abraão cavou poços. Isaac
herdou promessas, mas foram os inimigos que entulharam as fontes. Qual é o papel do pai? O papel do pai, você que é pai, olha para mim. O papel do pai é liberar destino para os filhos. Pastor, meu filho tem que sofrer o que eu sofri. Não. Se você foi feito rei, você precisa educá-lo como um príncipe. Em algum momento ele vai herdar um reinado. Alguém está pegando a simbologia aqui? Então você tem a oportunidade de dar para os seus filhos o que você não teve. Meu pai me maltratava, mas você vai abençoar os seus filhos. Você vai falar, pastor, o meu pai não pôde prover em casa, mas você vai prover e nada vai faltar. Alguns vão dizer, meu pai nunca me ensinou sobre Jesus, mas você vai ensinar. Os seus filhos amarão a palavra de Deus. Alguém está pegando isso aqui? Porque qual que é o papel do pai? Paternidade libera destino. Qual que é o papel do filho? O filho se deleita na herança. Tem uma cultura no Brasil que fala que o herdeiro é como se fosse algo ruim. Não, esse aqui é herdeiro. Não. Ser herdeiro é uma bênção. Tem muitos herdeiros que não vão bem porque não foram forjados para assumir o que foi construído pelos seus pais. Tem aquele provérbio oriental que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Por isso que muita gente vem do zero, constrói algo, e se os filhos não forem preparados para a realeza daquilo que o pai construiu, perderão tudo que foi construído pelo pai. Mas se ele foi preparado para isso, a herança é uma bênção. Irmão, olha para mim, se você não entende o que é herança, você não entendeu o que é graça. Graça não é um homem morrendo na cruz para salvar a si mesmo. Graça é entender que o Criador se entregou por mim, mesmo sem eu merecer. Isso é graça. É um favor imerecido. Deus me encontrou no meu dia mal. O André Fernandes era um lixo, ele estava perdido, mas o Senhor confiou a ele unção, deu a ele palavra, deu novas vestes, liberou o destino, e agora ele prega o evangelho e anuncia a salvação. Por quê? Porque a graça, o favor imerecido de Deus me pegou no meu pior momento, no meu dia mal, me estabeleceu como filho. A palavra de Deus diz que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, tudo que você tem como promessa através da palavra de Deus é uma herança. Você é curado pelo sangue de Jesus. Você comprou a cura? Não, você recebeu. Você é perdoado dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Você comprou o perdão? Não, você recebeu. Você foi chamado. Alguém foi chamado? Foi você que se chamou? Não. O Senhor te chamou. Você foi ungido. Você se trancou algum dia no teu quarto, pegou o óleo da unção e derramou sobre a tua cabeça? Não. O Senhor te ungiu. Você se proclamou filho, forjou uma certidão de nascimento? Não. O Evangelho lavrou e assinou com o sangue glorioso de Jesus. E aonde estava órfão, agora está filho. E quem é o seu pai? É o Pai da eternidade, é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Então entenda, você é filho por herança, você é justo por herança, você é salvo por herança, você é curado por herança, você é lavado por herança, você é mais do que vencedor por herança. Então levante as suas mãos e declare com autoridade, diga, a herança é uma bênção. Vamos, alguém aqui diga, a herança é um presente. Então o pai Abraão, que inclusive é o pai da fé, cavou. Isaac recebeu. E os inimigos entulharam. Olha para mim. O problema da igreja é que muitas vezes a gente se senta e fica chorando porque os inimigos entulharam os nossos poços. Se eles entulharam, palmas para eles, e estão fazendo um bom trabalho. Porque esse é o papel do inimigo: roubar, matar e destruir. Olha para mim. Uma fé passiva não muda história. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não altera a geografia, a economia. Uma fé passiva, ela não estabelece altares de adoração. Uma fé passiva assiste mesmo crendo. Eu creio
que Deus pode, mas não faço nada a partir das minhas crenças. Pega isso aqui, irmão. Eu sinto uma graça e uma unção de revelação aqui nessa noite. Alguém está recebendo em nome de Jesus? Então uma fé passiva, ela assiste. E aí quando o inimigo vem e entulha, o que alguém que tem uma fé passiva faz? Murmura, reclama. Porque é mais fácil deixar o inferno fazer o trabalho dele e eu não fazer o meu, e no final da história reclamar sempre que o inferno é mau. Não, irmão, se o inferno está fazendo o trabalho dele, palmas para ele. Ele continua roubando, continua matando e continua destruindo. A pergunta que não quer calar é: em que momento da história a gente vai fazer o nosso papel como igreja? Pastor, qual é o meu papel como igreja? Ter a revelação das promessas que o Senhor te fez, saber o que o Senhor te confiou, discernir a agenda e o tempo de Deus e caminhar à altura da identidade que você tem. Isso é tudo que você precisa saber. Eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso. Então seus inimigos dirão: você é fraco. Você fala: mais fraco do que você imagina. Mas é a partir da minha fraqueza que a força de Deus se revela. Alguns vão dizer: você não sabe nada. Você vai falar: é verdade, eu não sei, mas o meu Pai sabe todas as coisas, e Ele é o meu maravilhoso conselheiro. Ele me aconselha, Ele diz: vai, eu vou. Ele diz: para, eu paro. Ele diz: entra, eu entro. Ele diz: sai, eu saio. Então entenda, por mais que eu não saiba, Ele sabe. Por mais que eu não possa, Ele pode. Alguém está dizendo, alguém pode dizer glória a Deus por isso aqui? Abraão cavou, Isaac recebeu, e os inimigos entulharam. Eu vim aqui profetizar sobre alguém que teve poços entulhados. O que você vai fazer a partir do que fizeram com você? Você pode abandonar uma herança que é justa e é tua por direito. Você pode viver como um homem comum. Você pode desanimar, você pode desistir. Você pode ser alguém que vive debaixo de um espírito de autocomiseração. Ou você pode continuar cavando. Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. O inimigo não pode cancelar a tua promessa, por isso que ele tenta impedir o teu fluir. Satanás não poderia chegar para o poço de Abraão e falar: esse poço não é mais poço. Ele não pode cancelar, mas ele pode entulhar para impedir o fluir. Você que está aqui talvez tenha parado de fluir em alguma área da tua vida. Entenda, por mais que talvez o fluir tenha paralisado, talvez você negociou santidade, talvez você desanimou na fé, talvez você se frustrou com uma liderança e isso roubou a tua alegria na igreja, talvez você fez algo que feriu a tua casa, feriu o teu casamento, talvez você desanimou por qualquer motivo. Eu vim aqui te lembrar, irmão, podem até ter entulhado os teus poços e podem até ter paralisado o fluir, mas ninguém pode desfazer o que Deus já fez sobre você. Há um poço entulhado dentro de você, e se você permitir, o Senhor está te chamando para desentulhar poços e caminhar à altura de palavras antigas. Alguém crê nisso? Levante as mãos e diga: eu creio. Vamos, celeiro, diga: eu creio. Não como quem crê e tem autoridade, diga: eu creio que é tempo de desentulhar poços. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém aqui, pelo amor de Deus. Mesmo que algo tenha acontecido, eu vim aqui nessa noite declarar: é tempo de voltar a fluir. Fala para quem está do seu lado: é tempo de voltar a fluir. Uma chave poderosa. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Posso pregar mais 20 minutos? Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Se você está cansado ou quer ir embora, eu repreendo a tua carne de verdade, porque não é possível que a gente vai sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Não é possível
que a gente vá para um estádio de futebol, chegue 2 horas antes, fica 1 hora depois, estacionamento, trânsito, e na igreja 20 minutos a mais, já começa a gerar em nós comichões, a gente já está preocupado, olhando para o relógio. Não é possível que na Copa lá no Japão, a gente acordava de madrugada para assistir o jogo da seleção, mas não pode semear meia hora mais na igreja. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. Então fala para quem está do seu lado: se você quer ir embora cedo, não me faz passar vergonha. Se aquieta aí, que a palavra de hoje vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Aleluia. Pega essa chave, ainda bem que eu vim, Jesus. O entulho sempre vem depois de um avivamento. O entulho lançado sobre os nossos poços sempre vem depois de um avivamento. Neemias ouviu como estava a cidade, chorou a saber das muralhas, jejuou, foi ao rei, pediu recursos, se moveu. Até então o inferno está passivo. Vamos ver até onde ele vai. Mas quando ele começa a avivar o povo, reunir todos eles, apontar uma visão, construir unidade, reconstrói as muralhas, aí o que acontece? Tentam entulhar os poços, enviam mensageiros, tentam confundi-los. Ei, desce, queremos conversar com você. Ele diz: estou ocupado demais com uma grande obra, não tenho tempo para isso. Alguém está pegando isso aqui? Jesus nasceu, tentaram paralisá-lo no ventre, mataram todos os primogênitos daquela geração, porque se espalhou a notícia que o Salvador estava vindo naquele tempo. Depois que não conseguiram paralisá-lo, se esqueceram. Jesus cresceu 10 anos de idade, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas aí ele começa o ministério de milagres, e quando ele começa, o que acontece? Tenta entulhar os poços. Os homens se reúnem, os mestres da lei estão preocupados. A Bíblia diz que depois que ele ressuscita Lázaro, irmão, olha para mim, pega isso aqui. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita Lázaro, eles se reúnem desesperados. Eles dizem: agora ele foi longe demais. Se a gente não paralisar ele, ele vai criar uma revolução. Precisamos pará-lo rápido. O entulho vem depois de um avivamento. Quando entulharam os poços de Abraão? Depois que Abraão morreu. Porque o inimigo espera momentos de transição para atacar heranças espirituais. É por isso que a gente tem que edificar a fé dos nossos filhos, porque enquanto estamos aqui, eles têm a gente para recorrer. Mas e quando não estivermos mais? O quanto os nossos filhos creem em Deus. Em momento de transições, é quando o ministério passa para outro, é quando um pai passa para filho. É nesse momento que muitas coisas elas são desestabilizadas, porque momentos de transição são momentos de ataques de heranças espirituais. O diabo não precisa matar o seu chamado, irmão. Ele só precisa enterrá-lo. O diabo não precisa e nem pode cancelar o meu chamado apostólico, mas ele se dedica todos os dias para enterrá-lo. O chamado não pode, o diabo ele não pode desfazer a aliança que você fez com a tua esposa, mas ele vai fazer todos os dias o que ele puder para tentar enterrar o teu casamento. Ele não pode cancelar a tua identidade. Lembra da primeira tentação de Jesus? Se você é o Filho de Deus. O diabo poderia fazer o Filho de Deus deixar de ser filho? Não. Mas se ele consegue colocar dúvida na identidade do filho, ele está enterrando o chamado dele. Se Jesus não tivesse ouvido do Pai antes da tentação no deserto: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer, talvez aquela tentação poderia balançá-lo, porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Tira para mim essas cadeiras aqui, produção. Então entenda isso: o diabo não pode cancelar quem você é. Levante suas mãos e declare: eu sou quem meu Pai diz que eu sou.
mas ele pode colocar dúvida em você sobre quem você é. Síndrome do impostor, ansiedade, medo, insegurança. Quantas pessoas estão deixando de fluir porque uma condenação do passado ou uma falta de validação no presente. Eu queria me dedicar, mas as pessoas não me apoiam. Você tem um apoio daquele que fez os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º. Eu queria, pastor, fazer alguma coisa, o meu chamado, meu ministério, mas ninguém me vê, meu irmão. Ele vê como homem nenhum vê. Ele sabe o que homem nenhum sabe. Ele penetra o átrio do teu coração. Ele conhece o teu íntimo. Então a gente precisa parar de usar como desculpa o que fazem, o que tentam, quem nos cerca. Porque se Deus decidiu te levantar, o inferno pode até tentar te paralisar, mas ele não vai cancelar o que já foi estabelecido. Porque aquilo que o céu chancela, a terra não cancela. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então Deus está dizendo para alguém: filho, você precisa só voltar para o lugar que você me encontrou pela primeira vez. Hoje é a noite de filhos voltarem para a casa do Pai. Hoje é noite de salvação. O temor do Senhor vai invadir essa casa. Na hora do apelo, pessoas vão se curvar diante dele. Vai ter gente se prostrando. Deus está dizendo até para alguns que ainda estão na casa: talvez você esteja na igreja há muito tempo, mas se você está como aquela dracma que se perdeu dentro de casa, Deus está dizendo: filho, volta para o lugar que você me encontrou na primeira vez. Volta para a origem. Volta para a simplicidade. Volta para o princípio da adoração. Porque entulhar os teus poços, isso é o que fizeram com você, mas você vai desentulhá-los, isso é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Alguém toma posse disso? Diga amém. Outra chave poderosa é que todo poço, guardem isso em nome de Jesus, todo poço restaurado, ele gera oposição. Pega isso aqui. Alguém está recebendo essa palavra? Todo poço restaurado gera oposição. Isaac restaura o primeiro poço. Vem comigo. Os filisteus ficaram sabendo, batalharam contra ele. Qual o nome que deram para esse poço? Eseque, que significa contenda. Isaac não parou na contenda, ele continuou cavando. Fala para quem está do seu lado: você não vai parar na contenda, você vai continuar cavando. Aí ele desentulha o segundo poço. E aí militam contra ele. E aí qual o nome que ele dá para esse poço? Sitna. Sabe o que significa? Acusação. Primeiro seus inimigos vão tentar contender com você. Se não te pararem, vão começar a te acusar. Irmão, olha para mim. Jesus foi chamado de beberrão. Começaram a dizer que ele curava em nome de Beuzebu. Se Cristo foi caluniado, você acha que eu e você não seremos? Se Cristo foi resistido, você acha que eu e você não seremos? Irmão, a única pessoa que não vai ser resistida é o anticristo. E eu creio que a agenda dele já está acelerada. Ele será apresentado como pacificador e aquele que trouxe unidade às nações. Ele vai estabelecer paz, ele vai finalizar guerras antigas e históricas, e ele será celebrado por todos, e até os escolhidos serão confundidos, alguns deles. O único que vai ter uma aceitação unânime é o anticristo, mas Cristo foi rejeitado. Aí ele foi crucificado por aqueles que diziam Hosana. A mesma multidão agora grita: crucifica-o. Irmão, nada mais simbólico do que a crucificação que aconteceu no Calvário. Um ladrão foi anistiado para que Jesus fosse preso. Um ladrão foi solto para que Jesus fosse morto. Não é que não havia opção, deram opção. E qual era a opção? Um ladrão conhecido. O que disseram? A gente prefere ficar com esse ladrão do que com aquele que se diz Salvador. Diga comigo: primeiro poço, contenda. Segundo poço, acusação.
Por que isso acontece, pastor? Porque a oposição sempre começa a surgir quando a água começa a brotar. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Compra um terreno, ninguém está nem aí. Vá para o deserto, ninguém está nem aí. Começa algo, era só mato, ninguém está nem aí. Se espalha a notícia, tem água lá. Se prepara, porque aí começa a oposição. Pega isso aqui. Você não é ninguém, ninguém está nem aí. Começou a crescer, pessoas começam a te observar. Lidera o lugar que Deus te colocou. Começa a oposição. Irmão, a Bíblia diz que havia um cego de nascença. Fala comigo, nascença. Desde que ele nasceu, ele era cego. Ele não ficou, ele era. E a Bíblia diz que Jesus passa por ele. Alguém está recebendo no Espírito essa palavra aqui, em nome de Jesus? Eu literalmente estou me sentindo em casa. Eu sinto que existe algo poderoso sendo liberado aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Se for para ele, você pode fazer melhor. Vamos, exalte ele. Time, vocês estão comigo? Alguém está recebendo algo aqui? Jesus. Nascemos para um tempo como esse. Eu acabei de voltar de Israel. Voltamos uma semana antes da guerra começar. E a gente viveu isso uma vez só. Embora seja comum em alguns lugares isso acontecer com mais frequência. Teve uma pessoa que passou pela gente no mercado árabe e cuspiu no chão. Tem pessoas que cospem quando vê cristãos. Existe toda essa questão lá, você tem muçulmanos, cristãos, judeus. Mas na época de Jesus, naquela cultura, quando alguém tinha uma doença desde que nasceu, Ricardo, eles acreditavam que essa pessoa, ela era maldita. Então, prefeito, se tinha alguém que tinha uma doença desde que nasceu, eles diziam, esse homem é maldito. E o que eles faziam quando alguém maldito passava por eles? Eles cuspiam no chão. Alguém está pegando isso aqui? Aí Jesus passa por esse homem. E a Bíblia diz que ele faz algo inédito. Não há relato de outra cura da mesma forma que foi feita aquela cura. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e colocou sobre os olhos daquele homem, mandou ele se lavar e ele foi curado. Por que Jesus fez dessa forma? Porque até aquele dia, todas as vezes que aquele homem cego ouvia o barulho de um cuspe, ele sabia, alguém está me lembrando que eu sou maldito, amaldiçoado. Jesus não está curando só o físico, Jesus está curando a alma dele. Jesus está ressignificando a dor dele. Ele está dizendo, a partir de hoje, quando você ouvir o som de um cuspe, você não vai lembrar de maldição, você vai lembrar do teu milagre. Eu lembro desse som, foi com esse som que eu voltei a ver, foi com esse som que o mestre se revelou. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Eu lembro, eu não enxergava, eu ouvi esse barulho e eu falei, é mais alguém, é só mais um que está me amaldiçoando. Eu já estou acostumado, desde pequeno faziam isso. E aí Jesus então toca os olhos dele e ele é curado. E Jesus está dizendo, é a última vez que esse som representa para você o teu passado. A partir de hoje você vai lembrar disso como sendo a tua cura. Alguém pega isso em nome de Jesus? Agora, pastor, o que isso tem a ver? Eu vou te levar para um lugar. A Bíblia diz que depois que aquele milagre acontece, os religiosos abrem uma auditoria de milagres. Rafa, isso é loucura. A auditoria de milagres, pastor, a auditoria de milagres. Eles começam a falar, quem é esse homem? Chama ele. Aí perguntam, por que você foi curado assim? Ele falou, eu não sei, por que ele fez isso? E aí tem a resposta dele que é simbólica. Ele diz, olha, quem ele é eu não sei, só sei de uma coisa, eu era cego, mas hoje eu vejo. E aí a minha Bíblia e a sua diz que mandam chamar os pais dele. Os pais dele, acuados, eles começam a falar, olha, eu não sei, ele é maior de idade, pergunta para ele, irmão. Começam a ficar desesperados para entender o porquê que Jesus fez aquilo. Na verdade a preocupação deles era, isso pode se tornar uma revolução. Entenda uma coisa, enquanto o homem cego estava cego, ninguém ligava para ele. Mas quando ele foi curado, começou a enxergar. Até a auditoria de milagres estabeleceram para entender
O que está acontecendo? Me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado. Tem gente que nem sabia quem você era, mas quando a água voltar a fluir, vai tentar se opor. Diga, mas maior é o que está em nós do que se levanta ao nosso redor. Vamos, alguém recebe isso em nome de Jesus? Vamos, levante as suas mãos e declare, diga, eu vou fluir sem resistência, sem culpa, sem medo, sem julgo, sem peso. Vamos, declarar isso, diga, eu vou fluir segundo uma palavra de Deus, porque agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Vamos, celeiro São Paulo, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo restaurado gera oposição. Por quê, pastor? Porque sempre que a água aparece, a oposição aparece. E por que a água é tão importante, pastor? Porque a água é vida, e onde há vida, há mudança. Muita vida, muita mudança. Naquele período onde havia vida, havia construção de cidades no entorno, ou seja, a economia era afetada a partir daquilo que estava acontecendo. Pessoas se moviam a partir daquilo que estava acontecendo. Eu quero profetizar isso sobre você. Irmão, você vai viver algo inédito debaixo da unção do Senhor, e coisas vão se mover sem que você faça força, porque a palavra de Deus diz que aqueles a quem Ele ama, Ele dá enquanto dormem. 2026 vai ser um ano de menos esforço e mais graça, menos suor e mais favor de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que aqueles que descansarem no favor de Deus serão surpreendidos por Ele. Declaro com autoridade que 2026 é o ano das surpresas e do favor de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu correr aqui. Quem carrega a fonte se torna ameaça. Então você vai celebrar quando receber essa chave aqui. Pastor, quem carrega a fonte se torna ameaça? Se torna. Então entenda isso. Está preparado? Nem toda resistência significa que você está errado. Às vezes é só uma confirmação de que você achou água. Por que estão me resistindo, pastor? O que está acontecendo? Eles já sabem, você achou água. Eles já sabem, existe algo que está acontecendo. Você não é mais quem você era. Você não fala mais como você falava. Não, você está diferente. Você pensava pequeno, agora pensa grande. Você tinha uma mente cativa, agora está liberto. Não, você vivia reclamando, agora está construindo. Não, você estava paralisado, agora está fluindo. Você despertou. Ei, o inferno entendeu, alguém despertou. Alguém não está mais onde estava. Então não me procure mais no meu passado, eu não estou lá. Alguém não faz mais o que fazia. Vamos, alguém aqui em nome de Jesus. Aleluia. Então a resistência pode ser um indicativo, uma chancela. Algo aconteceu, Deus me entregou algo. O que significa o último poço que Isaac cava? O último poço é chamado de Reobote. Sabe o que significa Reobote? O Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Não, eu vou falar de novo, alguém avivado vai tomar posse disso. Eu vou falar com esse lado, tem alguém queimando com Jesus aqui. Eu vou profetizar sobre alguém, levante as suas mãos. O Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. São Paulo, alguém que toma posse, levante as suas mãos, declare comigo, diga o Senhor. Não, como quem crê, diga o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Aonde prosperaremos, celeiro? Aonde prosperaremos, celeiro? Aonde prosperaremos, celeiro? Aleluia, você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Vamos, se for para Ele, você pode fazer melhor. Vamos, exalte a Ele, exalte a Ele.
Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: o Senhor nos abre o espaço e prosperaremos nessa terra. Irmão, entenda, isso é uma chave espiritual. Se quiser continuar de pé por alguns minutos, continue. Pega isso. Primeiro vem a luta. Qual o primeiro estágio? Vem a luta. Primeiro vem a luta. E depois, pastor, depois vem a resistência. O inferno sabe, algo aconteceu, ele despertou, ela despertou, ela entendeu, ela já sabe, ela carrega algo, ele carrega algo, ele é diferente, ele foi ungido para esse tempo, ele não é mais um menino, ela não é mais uma menina, existe algo começando dentro deles. Vem a resistência. Resistiram a Abraão, resistiram a Moisés, Jesus. Resistiram José, foi vendido pelos irmãos porque tinha uma visão maior do que eles. Resistiram Daniel, não se prostrava diante de outros deuses. Resistiram Jesus, resistiram Paulo, foi levado à presença do imperador. Ele começa a falar a respeito do juízo, do pecado, da morte. Ele fala: olha, não quero mais ouvir, quando eu quiser. Em outras versões diz: quando for conveniente, te chamarei novamente para ouvi-lo. Resistiram a Pedro, Mateus, Lucas. Você acha que não vão resistir você? Você não é um homem comum, você é alguém que carrega um alvo. Você carrega um alvo nas costas. Esse alvo diz: ungido para, selado para, eleito para, formado para. Vamos, alguém. Ele foi criado para, ele foi separado para, ela foi chamado para. O inferno olha o que está escrito sobre você e ele teme, e ele treme, porque ele sabe que desde a eternidade passada toda palavra que saiu da boca de Deus se cumpriu. Guarda isso. A Bíblia diz que quando ele foi deposto, se for para Jesus você pode fazer melhor. A Bíblia diz que ele caiu com 1/3 dos anjos dos céus. Então, enquanto Deus formava tudo que existe, ele estava lá, ele viu Deus chamar cada herói da fé e viu o que fez com eles. Ele viu ele falar a respeito do verbo encarnado e viu o verbo se encarnar. Ele viu Maria recebendo uma semente incorruptível e gerando Jesus no ventre virgem. Ele viu Isabel não podendo gerar, recebendo um filho da promessa e parindo João Batista. Ele viu, e é por isso que quando Deus falou algo a teu respeito, o inferno sabe, todas as vezes que Deus disse algo, aconteceu. A resistência é um indicativo maravilhoso de que existe algo precioso dentro de você e que o inferno rejeita. Alguém está comigo? Fala comigo. Primeiro vem a luta, depois a resistência. Agora você vai falar com autoridade. E depois vem o alargamento. Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não te leva para um espaço amplo na primeira etapa da tua jornada. Primeiro ele testa a tua motivação e a tua perseverança, porque ele forma você durante o processo. Ele tira Abraão do meio de um lugar de paganismo, mas ele não leva já para a paternidade da fé. Não, ele tira da terra dos pais e leva para o deserto. Pega isso aqui, irmão. Pastor, deserto é de Deus? Alguns são. Jesus recebeu uma porção do Espírito e foi levado pelo Espírito ao deserto. Abraão ouviu a voz de Deus e foi convidado por Deus ao deserto. O povo foi guiado por Moisés e eles caminharam em direção à terra prometida pelo deserto. No deserto Deus faz fluir fontes de água viva. No deserto ele faz oásis serem gerados no meio do caos. No deserto ele se revela. Agora, todo deserto é de Deus, pastor? Não. Tem desertos que já era para você ter saído. Não saiu porque não entendeu
que esse processo já era para ter acabado faz tempo. Deus queria te ensinar algo que você já poderia ter aprendido. Entenda isso: desertos são escolas da fé, mas não são lugares de moradia. Desertos são lugares de passagem. Deus nunca levou nenhum dos heróis da fé da promessa até a terra largada, da noite para o dia, porque Ele sempre formou a partir do processo. Pega essa chave em nome de Jesus. Deus testa a tua perseverança antes de liberar o teu território. Vou falar isso, alguém vai receber isso em nome de Jesus. Deus te prometeu algo, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma ideia, Deus te deu um casamento, Deus te deu os filhos, Deus te prometeu algo. Deus vai testar a tua perseverança antes de entregar para você o teu território. Foi assim com os antigos e assim até hoje. Mas eu quero fazer algumas declarações proféticas antes da gente finalizar. Você está comigo? Alguém aqui ainda? Feche teus olhos, levante as suas mãos em nome de Jesus. Pode levantar só a sua mão direita. Aleluia. Feche teus olhos, levante a sua mão direita, declare com autoridade. Diga: eu vou desentulhar meus poços. Diga: minha fé vai voltar a fluir. Diga com autoridade: aquilo que Deus começou não morreu. Diga: há fontes de Deus dentro de mim. Deus está me levando a lugares altos, a lugares largos. Declare com autoridade: diga: há espaço preparado para mim e para os meus. Diga: eu viverei expansão sem medo. A minha casa viverá dias de paz. A minha família florescerá. Vamos celebrar o São Paulo. Diga: eu estou entrando em uma estação de crescimento sobrenatural. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Vamos, celebra Ele, exalte a Ele. Vamos, 1 minuto sem parar. Vamos, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia, aleluia. Eu vou finalizar aqui. O segredo de Isaac é que Isaac não brigou. Isaac continuou cavando. Celeiro, olha para mim. Se você quiser brigar, vai fazer o que qualquer homem comum faz. Mas se você não brigar e continuar cavando, você vai fazer o que o inferno odeia. Por que o inferno odeia, pastor? Porque quem cava encontra. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontrará. Aquele que clama, receberá resposta. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Tudo que o inferno quer é que você responda. Joga o mesmo jogo. Perca a esperança, perca a alegria, perca o sono, perca a paz. Mas pastor, o que acontece se eu não for para esse lugar? Aí os seus adversários é que perderão a paz, a alegria, a esperança, porque eles vão entender: Ele não vai jogar o meu jogo, agora é Deus quem faz por eles. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Alguém está pegando isso aqui? Levanta sua mão. Isaac não lutou por territórios, ele continuou cavando. Isaac não lutou pela herança, ele continuou cavando. Isaac não lutou por aquilo que ele tinha por direito, ele continuou cavando. Levante suas mãos e declare: diga: eu não vou lutar por aquilo que já é meu, eu vou continuar cavando. Diga: isso é maturidade espiritual.
Isso é confiança em Deus. Diga: podem tentar tirar, paralisar, me amedrontar, entristecer, me paralisar. Diga: mas eu continuarei cavando, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare com autoridade. Diga: as batalhas que Deus quer que eu vença, eu não vou vencer discutindo, eu vou vencer me aprofundando. Vamos, pega isso aqui. Você vai se aprofundar em Deus e Ele vai se revelar para você. Feche teus olhos, eu quero profetizar sobre você. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Existe uma unção fresca fluindo nesse lugar. Feche teus olhos. Você vai se aprofundar em Deus e Ele vai se revelar a partir da palavra. Você vai buscá-lo de dia, de tarde, de madrugada, e Ele vai falar para você os sonhos que tem a teu respeito. Você em alguns momentos vai se sentir desanimado, isso é normal, você é carne, mas você também é espírito e carrega promessas de Deus dentro de você. Então o que eu faço, pastor Odiamal? Traga à sua memória o que te dá esperança. Você vai procurar a Ele, vai buscar a Ele em secreto, e o Deus que te ouve em secreto te recompensará. Pai, eu declaro o nome de Jesus sobre cada mão levantada, sobre cada nação que nos ouve, sobre cada família representada, sobre cada homem posicionado e sobre cada mulher que o Senhor tem levantado para esses dias. Avançaremos debaixo. O medo é o pior dos conselheiros. O medo sempre vai dizer: não tem como, não vai dar, não dá tempo, você não tem o que precisa, você não sabe do que precisa, você não tem os acessos que precisa, você não tem o conhecimento que precisa. Mas a verdade é que, por mais que todas essas coisas sejam verdades, tudo que nós precisamos e depende de todas elas. Eu não sei o que eu precisava saber, mas o meu Pai sabe. Eu não tenho o que eu precisava ter, mas o meu Pai tem. Alguém está pegando isso aqui? Eu não sou tão forte como eu precisava ser nesse momento, mas o meu Pai é. Eu não posso vencer todas as coisas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o tema da palavra de hoje está toda pautada em 2 Timóteo 1,7. A Bíblia diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Celeiro, a verdade é que muita gente não perdeu a fé, mas perdeu a coragem. Ainda ouve, ainda medita, ainda crê, ainda ora, mas perdeu coragem. Ainda congrega, ainda louva, ainda se arrepia, mas perdeu a coragem. Ainda participa, ainda serve, ainda se envolve, mas perdeu a coragem. E como você vai viver o futuro que Deus preparou para você se não houver coragem em você? Como Noé prepararia uma arca por décadas, crendo que em algum momento um dilúvio reconfiguraria toda a terra conhecida, se não houvesse nele coragem? Coragem não é necessário só para dar o primeiro passo. Isso até as pessoas empolgadas fazem, animadas fazem. Coragem é o que você precisa para permanecer quando a porta ainda não se abriu, quando o milagre ainda não chegou, quando aquilo que você espera ainda não aconteceu. Você tem que ter coragem para permanecer. Você tem que ter coragem para permanecer. As pessoas vão tentar te desanimar, te desencorajar, vão tentar te confundir, ou até, quem sabe, te convencer a voltar atrás, a deixar de lado, a deixar para lá. Você tem que ter coragem para falar: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a palavra que eu recebi, eu sei o que eu vi. Você precisa ter coragem, como Abraão precisou ter para crer que seria pai, mesmo com o ventre da sua esposa sendo estéril. Você precisa ter coragem para fechar a porta da casa e apresentar aos céus vasilhas vazias quando os seus filhos estão sendo levados como pagamento de uma dívida e seu marido já está morto. Você tem que ter coragem para não se prostrar diante de outros deuses, sabendo que mesmo que uma cova dos leões se torne o seu hotel por uma noite, no dia seguinte você vai sair de lá. Você tem que ter coragem para chegar no meio de uma multidão que chora a perda de Lázaro e chamar ele para fora: Lázaro, vem para fora. Você tem que ter coragem, porque o medo nos faz pensar: e se não acontecer?
E se o milagre não acontecer? E se a porta não abrir? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Muitas vezes o nosso zelo pela reputação tem sido maior do que o nosso zelo pela palavra. Não nos movemos com medo do que vão dizer, mas e o que o céu está dizendo a respeito de nós? Não nos movemos preocupados com o que a terra vai dizer, mas o que os céus esperam de nós. Quantos Lázaros não foram trazidos para fora na nossa história, porque o medo da multidão e da reprovação foi maior do que uma palavra de Deus? Alguém está pegando isso aqui? Quantos avivalistas não avivaram nações? Quantos profetas não entregaram palavras proféticas? Quantos apóstolos preferiram estabelecer um ministério pastoral? Quantos mestres desistiram de ensinar? Quantas mães desistiram de gerar? Quantos pais desistiram de governar? Quantos sacerdotes desistiram de ministrar? Por quê? Porque o medo em algum momento era uma visita, mas se tornou um conselheiro. E aí a gente não acessa mais a palavra para perguntar se dá, a gente acessa o medo para perguntar se pode. O medo sempre vai dizer: não dá, não vai, não faz, não tem como, nem tenta, nem começa. Mas a palavra é fiel para completar a boa obra que começou. Alguém está pegando isso aqui? Quando Deus relembra Abraão de uma promessa, a esposa ri, ela desdenha, desacredita, mas a promessa se cumpre. Isaac chega. E a Bíblia diz que quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho, mesmo tendo 2 filhos gerados, Deus só considera um. E Ele fala: pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e sacrifica. Alguns vão dizer: Senhor, Abraão não tem um filho, ele tem 2. Mas por que o céu só considera um? Porque o céu só leva em consideração aquilo que começa no céu. O céu não leva em consideração aquilo que começa em mim. Se começa em mim, eu sustento, mas se começa nele, ele sustenta. Vamos, alguém pega isso aqui. Se a vontade é minha, eu sustento a vontade, mas se a vontade é de Deus, é o Deus da vontade que sustenta ela. Se a palavra é minha, eu tenho que sustentar a minha palavra, mas se a palavra é de Deus, o dono da palavra que sustenta ela. Se a promessa é eu quem fiz, eu sustento a minha promessa, mas se a promessa é de Deus, o Deus que fez a promessa é que sustenta ela. Se a força é minha, eu sustento no meu braço pela minha força, mas se é na força de Deus, é pela força da mão poderosa do Senhor que é sustentado ela. Vamos, igreja, alguém comigo aqui diga: eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Diga: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, declare com autoridade, diga: no céu já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, Senhor, alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu quero passear pela palavra. Alguém quer ouvir mais da palavra nessa noite? Alguém crê que ela é antídoto para todo veneno? Alguém crê que ela é cura para toda enfermidade? Pastor, por que a palavra é antídoto para todo veneno? Porque talvez uma palavra foi usada para te desanimar. Nada melhor do que a palavra de Deus para curar o teu coração, para renovar a tua alma, para trazer à tua memória o que te dá alegria. A Bíblia diz que a nossa língua carrega poder de vida e de morte. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então você pode usar a sua boca para dizer o que a terra diz, ou você pode usar a tua boca para declarar o que os céus estão declarando. Falamos sobre isso 3 semanas atrás. O profeta, quando está diante de um vale de ossos secos, ele não fala o que pensa, ele não fala o que sente, ele não fala o que acha, ele fala o que ele ouviu o Senhor falar. Ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do soberano. E é sobre esse texto que a gente vai passear nessa noite. 2 Timóteo 1,7.
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Diga: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, se eu fosse perguntar a história de cada um aqui, cada um tem uma origem diferente, cada um carrega uma unção diferente, cada um aqui tem um chamado diferente, mas tem algo que une cada um de nós aqui nesse auditório. Todos nós enfrentamos batalhas invisíveis. Não existe uma pessoa, por mais serena que ela pareça ser, por mais extraordinária que a vida dela possa estar, não existe uma pessoa que não enfrente batalhas invisíveis. E é no meio dessas batalhas que, se a gente não recorrer para se lembrar do que a palavra já disse, a gente pode sucumbir e desanimar. Eu costumo dizer, irmão, que a maior parte das pessoas que desanimam mais por falta de memória do que por falta de fé. Porque é impossível lembrarmos dos feitos de Deus no passado e termos dúvida a respeito do que Ele vai fazer no futuro. É impossível a gente lembrar que Ele abriu o mar para o povo dele passar, ou que Ele derramou pragas sobre um povo que não liberava o seu povo cativo. É impossível não termos fé lembrando que dos céus Ele fez descer pão, que da rocha Ele fez brotar água. É impossível lermos o que Ele fez com Daniel na cova dos leões, ou o que Ele fez com José no meio de um poço, ou o que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio de uma fornalha, ou o que Ele fez com Noé no meio de um dilúvio, ou o que Ele fez com tantos outros heróis da fé, e nós não temos a nossa fé revigorada. O problema é que muitas vezes meditamos mais no noticiário do que na palavra de Deus. Muitas vezes nós nos encharcamos de mais notícias, fazemos das nossas crises o nosso devocional, mas a palavra de Deus, ela nos aconselha: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembra, filho, o que eu disse a teu respeito, lembra do que eu derramei sobre você, lembra do que eu estabeleci quando nada existia, lembra do que eu te prometi quando nada disso estava acontecendo. Eu sou o mesmo Deus ontem, eu continuo sendo o mesmo Deus hoje e continuo para sempre sendo quem eu sou. Não vou de encontro ao meu caráter, não posso ferir a minha palavra. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Alguém comigo diga amém. E o inimigo, ele entendeu que ele não precisa destruir você, ele só precisa intimidar você. Um homem intimidado, ele é mais ineficaz, estéril do que um homem quebrado, um homem cansado, um homem ferido. Homens feridos ainda vencem batalhas, homens intimidados nem querem entrar nelas. Homens quebrados ainda estão disponíveis para ir para a casa do oleiro, serão refeitos. Homens intimidados fogem das mãos dele. Homens frustrados que encontraram em Deus escape, carregam cicatrizes e um bom testemunho. Homens intimidados reclamam de toda a crise, todo o deserto, toda a falta. Irmão, às vezes uma intimidação do inferno é pior do que uma batalha, um levante, porque biblicamente nenhum levante parou o mover da igreja. A gente pode pegar antes de Atos 2, a gente pode pegar depois de Atos 2, em toda a história o povo de Deus foi perseguido, foi feito cativo, escravizado, perseguido, desmoralizado. A Bíblia diz em Esdras 3, eles voltam do exílio e quando chegam na cidade, o templo está em ruínas. O que eles conheciam não existia mais da forma como conheciam. Está tudo destruído, mas a Bíblia diz que os jovens então pegam as ruínas e eles começam a reconstruir um altar e eles adoram no meio do caos.
e eles adoram no meio das ruínas, eles adoram no meio das muralhas destruídas, dos templos desfeitos, das casas quebradas. Esdras 3 estabelece um princípio: quando você desenvolve a arte de adorar, mesmo quando tudo ao teu redor está quebrado, nada nem ninguém mais pode te parar, porque você aprendeu a não depender de estruturas, você aprendeu a não depender daquilo que é natural. As coisas podem não ser como eram, as coisas podem não estar favoráveis, mas se há um altar de adoração, você tem tudo que precisa para recomeçar. É a partir de um altar que Deus estabelece coisas novas, é a partir de um altar que Deus estabelece milagres, é a partir de um altar que Deus estabelece histórias, é a partir de um altar que Deus libera destinos. Vamos, alguém? É a partir de um altar que Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, é a partir de um altar que Deus chamou André, a Késia, a Cecília, o Benício e a Chloe. Deus está dizendo para alguém: não deixe o inferno te intimidar, porque mesmo que você esteja cansado, quebrado, ferido, se o altar está restaurado, vai ficar tudo bem. Me ajuda a profetizar sobre alguém. Fala para quem está do seu lado: vai ficar tudo bem. Vai, fala com quem tem autoridade, diga: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Se o Senhor não me deu, não pode ter espaço para que isso esteja em mim. O Senhor não me deu, não é dele, não vem dele, não é bom. Pega isso aqui, irmão. A Bíblia está deixando claro: não fui eu quem dei. Esse drive não fui eu quem instalei. Não faz parte do meu caráter, não faz parte de mim. Eu não sou um Deus covarde, eu sou um Deus bom, eu sou generoso, eu sou benigno, eu sou bondoso. Então, se existe covardia em nós, precisamos rejeitá-la, porque ela não faz parte do caráter de Deus em nós. Pastor, o que é covardia? Covardia é sentir medo? Não, sentir medo faz parte da nossa natureza. Covardia é deixar o medo se tornar um conselheiro. É como a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é quando eu cometo algo que fere a santidade de Deus. Iniquidade é quando eu estabeleço uma cultura de pecado. Medo é quando eu sinto algo, é normal. Eu vejo um mar fechado, eu sinto medo. Eu vejo muralhas, eu sinto medo. Eu vejo um gigante, eu sinto medo. Mas as muralhas caíram quando os homens estavam ao redor dela. O gigante tombou quando Davi foi na direção dele. O mar se abriu quando o cajado foi colocado ao chão. Então entenda, sentir medo é natural, mas avançar a despeito do medo é sobrenatural. E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Uma vida de sobrenaturalidade. Alguém comigo diga amém? Porque que desperdício seria a história de alguém que foi escrita pelas mãos de um Deus todo-poderoso, mas que não tem nos seus capítulos nada que expresse todo o poder de Deus. Ele é um Deus todo-poderoso, mas ao escrever a tua história, você não vai ver todo o poder dele. Não, pastor, eu quero ver todo o poder do Deus Todo-Poderoso ao escrever a minha história. Então aperte os cintos, se prepare, porque para ele se revelar como Jeová Rafa, o Deus que cura, vai ter alguma enfermidade no meio da nossa jornada. Para ele se revelar como Jeová Jireh, o Deus que provê, vai ter alguma estação de falta e escassez na nossa jornada. Para ele se revelar como Emanuel, Deus que está conosco, vai ter algum momento que você vai se sentir só, e ele vai se descortinar para você no meio do teu dia mal. O que eu quero dizer, irmão, que a gente só consegue ter a revelação de todo o poder de Deus quando somos testados e tentados e provados em toda e qualquer circunstância. Isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente não se torne um homem comum, mas faz com que Deus escreva em nós uma história digna do próprio Deus. Deus está chamando homens que querem fazer história com Ele.
Deus está chamando homens e mulheres que querem viver a plenitude das promessas dele. Você não foi chamado para ser mediano na sua jornada com Deus. Você não quer ser mediano no seu trabalho, você não quer ser mediano na sua empresa, você não quer ser mediano na sua vida financeira, você não quer ser mediano na sua vida amorosa. Por que seríamos então medianos na nossa jornada de fé? Porque nos contentaríamos com qualquer coisa abaixo daquilo que ele preparou para nós. Eu quero tudo, irmão. Eu quero os milagres, eu quero os livramentos, eu quero o escape, eu quero o socorro, eu quero a autoridade, eu quero a unção, eu quero a presença, eu quero a intimidade, porque existe uma jornada muito curta, e nessa jornada algo está sendo estabelecido, e aquilo que está sendo estabelecido nesse tempo presente, Paulo diz que está gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas, do que todo sofrimento leve e momentâneo. Alguém comigo diga amém? Então entenda, covardia não é sentir medo. Você não é covarde quando sente medo. Você se torna covarde quando deixa o medo decidir a tua história. Pastor, o médico disse que eu não posso gerar, eu estou com medo. Tá tudo bem sentir medo, mas não dá para você desistir de gerar se Deus te disse que você geraria. Isso é covardia. Aceitar o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil, pastor? Você acha que é fácil para mim aceitar que não vou ser mãe? Você acha que é fácil para mim aceitar que não vou ser pai? Você acha que é fácil? Não, o caminho mais fácil é todo o caminho que me poupa de um caminho de sacrifício, de entrega absoluta. É mais fácil aceitarmos a sentença da terra do que perseguirmos uma resposta do céu. Era mais fácil a viúva aceitar a ideia de que os filhos foram levados como pagamento da dívida. Ela poderia se lamentar e todo mundo teria dó dela. 20 anos depois, alguém ia sentar do lado dela e falar: por que você está triste? Levaram os meus filhos como pagamento de uma dívida, o meu marido morreu, eu sou uma viúva, não tenho nada. Todos teriam compaixão dela, mas a Bíblia não diz que ela aceitou isso como destino final. A Bíblia diz que ela recorreu ao profeta, ela clamou ao céu, ela buscou uma direção, ela foi em busca de uma resposta. E quando ela vai ao profeta, o profeta fala: olha, recolha vasilhas vazias, muitas, não poucas, fecha a porta da tua casa e clama a Deus, e os céus responderão. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela pega vasilhas vazias, ela fecha a porta da casa, ela se apresenta a Deus, e ela, em obediência, crê que algo vai acontecer. E adivinha, algo aconteceu. A Bíblia diz que o óleo então escorre do céu sobre a terra, a dívida é paga, e ela viveu com aquilo que sobrou. Abraão não é o pai da fé apenas porque foi pai, mesmo a sua esposa não podendo gerar. Muitas outras mulheres que não podiam gerar, geraram filhos, e nem por isso seus maridos se tornaram pais da fé. Abraão não é considerado pai da fé quando tem ousadia para mudar de geografia. Muitos de nós fizemos isso. Alguns aqui mudaram de geografia só porque o mercado era melhor no lugar que você se mudou, ou porque tinha uma oportunidade de trabalho, ou porque você queria dar um lugar melhor para a tua família. Mudar de geografia não te torna pai da fé. Mas o que faz o homem comum de uma nação idólatra ser chamado por Deus de pai da fé? Ele entregou tudo o que ele mais desejava com alegria. E quando Deus viu que ele estava disposto a entregar, Deus disse que ele podia ter. Porque esse é o princípio. Você pode ter tudo que você está disposto a entregar. Você está pegando isso aqui? Então entenda isso. O coração de Abraão deve ter se fechado quando Deus pediu para sacrificar o filho que ele amava e esperou por tanto tempo. Mas eu preciso confiar que o Deus da minha história sabe o que é melhor para mim. Eu preciso sair desse lugar de tentar entender qual é o melhor caminho, o porquê que as coisas estão acontecendo. Eu simplesmente não sei. Eu sento em algumas mesas, eu tenho uma mentoria com empresários, eu sento com o staff, e nesses últimos meses uma frase que eu tenho falado com muita frequência é: gente, eu trago mais perguntas para essa mesa do que respostas. E eu acho que isso é uma expressão de um nível de maturidade que Deus quer gerar em mim.
Quanto mais eu caminho com Ele, aprendo dele, menos respostas eu tenho. Eu não sei porque as coisas são como são, mas eu preciso confiar que elas são da melhor forma que seriam para mim. Por quê? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu não sei porque uma mulher precisou tanto tempo para gerar um filho, mesmo desejando por décadas, e eu não sei porque Deus pediu para entregá-lo assim que ele teve, mas uma coisa eu sei, deu certo no final. Se tornaram parte da história, fazem parte da composição da galeria dos heróis da fé. Alguém está pegando isso aqui? Eu não sei porque alguém te traiu, eu não sei porque alguém te deixou, eu não sei porque alguém te feriu, eu não sei porque as coisas estão difíceis, ou porque talvez algumas portas se fecharam, eu não sei porque algumas dessas coisas aconteceram comigo e vão continuar acontecendo, eu não sei, mas uma coisa eu sei, por mais que eu não entenda os caminhos de Deus, o resultado em todas essas coisas sempre é o mesmo, nos levam para um nível maior de glória, de autoridade. Você não é mais quem você era, você não pensa mais como pensava, você não age mais como agia. Por quê? Porque essas coisas te trouxeram para o nível mais alto. Você está sendo experimentado, você está sendo testado, e uma vez aprovado, receberá a coroa da vida que Ele reservou para aqueles que creem e não desanimam e não voltam atrás. Vamos, alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, levante as mãos e declare e diga: Pai, eu sei que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, e mesmo que coisas fujam do meu controle, diga: nada foge do controle do Senhor. Por isso eu declaro nessa noite: seja feita a sua vontade na minha vida, como já é feita no céu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia! Alguém está recebendo algo aqui nessa noite? Sabe, eu creio que existe uma função educativa, quase didática, Ivan, nos processos de Deus. O Espírito Santo, ele substitui instinto de sobrevivência por confiança em Deus. O meu instinto é fugir quando um prédio pega fogo. Meu instinto é fugir quando inimigos são maiores. O meu instinto é fugir quando o dia não vai bem. Meu instinto é fugir quando o casamento está em crise. Eu lembro de uma palavra que eu trouxe algum tempo atrás sobre maturidade. Eu falei que uma das melhores formas da gente medir a maturidade de um homem é ver a quantidade de vezes que ele faz o que não gostaria de fazer, mas precisa fazer. Porque homens, meninos, fazem o que querem fazer, mas homens fazem o que precisam fazer. Eu preciso fazer. Então o que o Espírito Santo faz em nós nesses momentos de crise é substituir instinto de sobrevivência por confiança. Vamos ser sinceros, o casamento está em crise, as coisas não vão bem. Qual que é a nossa vontade? Eu vou fugir daqui. A empresa está um caos, não tem caixa, o mercado não está bom, eu vou fugir disso daqui. Mas Deus não te ungiu para você ser um fugitivo ungido. Deus te ungiu para você permanecer, perseverar e ver a poderosa mão de Deus fazendo algo novo no meio da tua crise. Porque a Bíblia diz que Ele transforma todos os nossos adversários em testemunhas. A Bíblia diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, o meu cálice se faz transbordar. Quantas vezes a gente esperou que o Senhor nos tirasse da presença deles e fizesse algo em secreto. Deus está dizendo: não, quem te feriu precisa ver a restauração. E eu não falo de pessoas. Efésios 6:10, a nossa batalha não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra principados e potestades. É como se Ele dissesse: o inferno precisa ver como eu restauro os meus. O inferno precisa ver o choro do filho de Isabel, a voz que clama no deserto. O inferno vai ouvir a voz do choro do filho que vem do ventre virgem de Maria, o verbo encarnado. O inferno precisa ouvir o choro do bebê de Abraão. Por quê? Porque a terra disse: não vai acontecer. Mas eu não sou como o homem é, diz o Senhor. Ele pega um ventre estéril de Isabel e gera João Batista.
Ele pega um ventre virgem de Maria e gera Jesus. 2 ventres que eram impossíveis de gerar, geraram. Por quê? Porque Deus quis que assim fosse. Esse é o lugar mais seguro que eu e você podemos estar, quando a gente para de discutir com Deus, tentando assumir a autoria da nossa história. Eu já desisti de estar nesse lugar. Pai, eu não sei por que isso está acontecendo, eu só sei que dói. Pai, eu não sei por que isso está acontecendo, eu só sei que me machuca. Pai, eu não sei por que isso está acontecendo, eu só sei que eu estou triste. Pai, eu não sei por que isso está acontecendo, eu só sei que eu me sinto envergonhado. Pai, eu não sei por que isso está acontecendo, eu só sei que a minha vontade é de desistir, de desanimar. Mas, mesmo que eu não entenda, não saiba, não possa, não queira, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse é o pilar principal da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é composto por declarações a respeito de quem Ele é. Bendito é o teu nome. É formado por petições. Nos dá o pão nosso, nos dá livramento, perdoa os nossos pecados. Mas tem uma declaração tão poderosa que é a base fundamental da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Você não acessa a Deus para Ele te ajudar com as tuas vontades. Você acessa a Deus para Ele tirar as tuas vontades e inserir as dele. E é por esse motivo que muitas vezes a gente desanima. E eu me coloco em primeiro lugar, porque em algum momento entendemos que o Evangelho é algo que eu acesso para me ajudar na minha jornada. Falei sobre isso domingo passado. Quando você ora para algo que é pessoal, você pode orar pedindo ajuda. Pai, me ajuda, me ensina a educar os meus filhos, me ajuda a governar bem a minha casa. Mas quando é um chamado de Deus para você, não é você quem pede ajuda para Ele, é você quem ajuda Ele. Pai, eu quero cooperar na Tua obra, Jesus, eu quero participar do Teu reino, Jesus, eu quero participar da Tua igreja, Jesus, eu quero de alguma forma me despir, me disponibilizar, Jesus. É diferente, irmão. Mas muitas vezes a gente acessa o Evangelho só para pedir: Pai, me ajuda. Pai, me dá um escape. Jesus, Ele está transpirando sangue, Ele está a algumas horas de ser entregue, Ele está a algumas horas de ser crucificado. E Ele faz um pedido para o Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice que Jesus pediu um afastamento não era um cálice de dor. Outros mártires enfrentaram o que Ele enfrentou também. O cálice que Ele está prestes a tomar não fala a respeito de humilhação. Vários outros heróis da fé foram humilhados. O cálice que Ele está pedindo para Deus tirar de perto dele não é um cálice de qualquer outra coisa senão de separação. Ele está dizendo pela primeira vez: eu, o Pai e o Espírito não seremos mais um. Se possível for, me afasta dessa separação, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Você sabe por que eu e você estamos de pé? Porque Jesus aceitou a vontade inteira do Pai. Você sabe por que os seus filhos vão permanecer de pé? Porque você vai aceitar a vontade inteira do Pai. Recebe isso em nome de Jesus. Por que o teu casamento vai permanecer de pé? Porque você e a sua esposa, você e o seu marido vão viver a vontade inteira do Pai. Por que o teu chamado vai permanecer de pé? Porque você que foi chamado por Deus vai viver a vontade inteira do Pai. Não podemos acessar a Cristo parcialmente, o Cristo que é homem, mas não o Cristo que não é Deus. Não podemos apresentar um Cristo que morreu, mas não apresentar um Cristo que ressuscitou. Não dá para falar de evangelho de vitória, mas não trazer à nossa memória que também enfrentaremos batalhas. Em todas essas coisas, diz o Senhor, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Pai, nós declaramos
que, como diz a tua palavra, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso eu oro, Jesus, por uma geração de homens que são completamente revestidos de autoridade, de poder e de graça. Nós avançaremos em fé em meio ao caos, mesmo que algumas respostas não sejam nos dadas, mesmo que algumas coisas não sejam como a gente esperava que elas fossem, mas nós sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós sabemos, Jesus, que há uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos. Nós sabemos que dos céus está a caminho socorro e livramento, Pai. Nós sabemos que o Senhor é socorro, presente na hora da angústia. O Senhor é refúgio e fortaleza. Nós sabemos, Jesus, que à sombra do Onipotente encontraremos descanso. Por isso nós declaramos em nome de Jesus: nós somos quem o Senhor diz que somos. Levante suas mãos e declare, diga: Pai, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Diga: eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho, e eu vou viver cada promessa que o Senhor me fez, em nome de Jesus. Se você recebe isso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, celeiro. Será que alguém avivado pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia. Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Aleluia. 2 Timóteo 1,7 foi escrito num momento difícil. Deixa eu te levar para o contexto desse texto. Paulo, ele está escrevendo isso enquanto ele está preso, aguardando por uma sentença de morte. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Essa frase, o Senhor não nos deu espírito de covardia, está sendo escrita por um homem à espera de uma sentença de morte. Essa frase não está sendo escrita por um homem que acabou de vencer o seu grande inimigo, ou por alguém que acabou de ter um grande livramento. Essa frase está sendo escrita por alguém preso, sentenciado por Nero, à espera de uma sentença de morte. Paulo, ele destrói qualquer possibilidade da gente se vitimizar. Paulo pega o período em que ele está encarcerado e faz desse período o período em que ele mais escreve cartas com revelações a respeito da graça e do reino de Deus. Paulo faz de naufrágio testemunho. Ele faz de uma serpente que pica ele numa ilha uma oportunidade de pregar para todos aqueles homens. Paulo, ele sempre pegava algo que não era aos nossos olhos bom, não era agradável, e transforma nisso de uma oportunidade de pregar o evangelho. E eu creio que é isso que Deus tem para nós. Quem sabe do teu pior dia Deus não quer gerar o teu melhor testemunho. Quem sabe da tua maior dor Deus não quer gerar o teu melhor perfume. Quem sabe do teu maior esmagamento Deus não quer gerar um vinho novo. Acabei de vir de Israel e eu tive 3 dias lá. Eu ganhei uma viagem e fui lá por 3 dias. Algumas pessoas falaram: pastor, vale a pena Israel por 3 dias? Irmão, 3 dias para ouvir o céu vale a pena em qualquer lugar, em qualquer semana, amém? Em qualquer momento. Ainda mais uma semana antes da inauguração da igreja, eu falei: eu preciso ouvir o céu. E aí eu fui lá no Getsemane, no lugar da prensa. Eu fui lá no lugar onde Jesus cresceu. Eu fui em alguns lugares onde Jesus, ele caminhou. Eu fui em alguns lugares onde a história aconteceu, e eu visitei alguns lugares onde a história ainda vai acontecer. Israel é tão poderoso porque carrega parte do nosso passado glorioso, mas também carrega parte da nossa esperança e do futuro da igreja. Quando ele voltar, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ainda vai se cumprir. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, e é impossível você não voltar de lá inspirado, porque os homens que marcaram a história não tiveram uma vida fácil, mas eles viveram algo sobrenatural.
E a palavra de Deus nos diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Aqueles que creem, existe algo de Deus para você. Eu não vim dizer que vai ser fácil, eu não vim dizer que vai ser rápido, mas eu vim te lembrar que vale a pena viver os sonhos de Deus. Aquilo que Deus te dá, ninguém toma. Aquilo que Deus te entrega, ninguém remove. Por mais que o inferno tente te intimidar, te entristecer, desanimar, se Deus estabeleceu uma promessa, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Se Ele começou algo em você, Ele vai terminar o que começou. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Por isso eu declaro do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, revestimento de poder. Receba unção que despedaça o jugo, toda cadeia quebrada, toda mentira do inferno, toda seta e todo dardo que encontrou espaço em você, tudo que te fez acreditar numa mentira de que você não vai viver, não vai conseguir. Irmão, entenda isso: em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você é imparável, em Cristo você é inabalável, porque assim como os montes de Sião permanecem inabaláveis, assim são os que temem no Senhor e que confiam nele. Você está estabelecido em Cristo e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Jesus você é bendito, em Jesus você é sarado, em Jesus você é eleito, em Jesus você é salvo, em Jesus você está guardado, estabelecido, fortificado, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém. Aleluia. 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 Provérbios 28:1. Eu não vou conseguir concluir esse texto hoje, essa mensagem. Eu queria falar sobre 3 tipos de poder. Eu prego em algum outro domingo, amém? Mas eu vou finalizar. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Provérbios 28:1 diz: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como o leão. Eu amo esse texto. Cara, como eu amo esse texto. Os ímpios, ou seja, aqueles que não creem, fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Você já viu alguém assustado? Algo cai na casa, uma porta bate sozinha, um carro chega rápido e para. Alguém já viu alguém assustado? No Rio a gente brinca e fala: ih, meu irmão, esse daí está devendo, esse daí tem história. A Bíblia diz que assim são os ímpios. Eles fogem mesmo sem que haja ninguém a persegui-los. E eles precisam de fato fugir, porque se são ímpios, não tem ninguém a guardá-los, estão por conta própria. Mas a Bíblia diz que os justos são ousados como o leão. E aí tem uma diferença clara entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu sou. A Bíblia diz que os ímpios sentem medo. Medo é sentimento, é algo que eu sinto, me visita. Mas a Bíblia, no outro momento, na parte B do texto, diz que os justos são ousados como o leão. O leão não é algo que ele se sente. Ele não acorda um dia e se sente leão. Ele não olha no espelho um dia ou no reflexo do lago e ele fala: ah, eu estou me sentindo meio leãozinho hoje. O leão sabe que é leão, e quando ele chega no lugar, não precisa se apresentar, todo mundo sabe que um leão chegou. Eu lembro de um texto que eu li, vamos, se for para esse você pode fazer melhor. E o texto dizia assim: o leão não é o mais rápido dos animais, o leão não é o maior dos animais, o leão não é o mais pesado dos animais, mas quando o leão entra na sala, todo mundo sabe que ele chegou. Agora, como é personificado o nosso Salvador? Ele é o leão da tribo de Judá. Eu lembro de algo que eu vivi lá atrás, né? Porque a gente morava em Miami ainda, mano. A Cécia estava sofrendo bullying de um menino,
E ela comentou uma vez, 2 vezes, eu falei, cara, eu preciso saber o que é esse moleque. É difícil a vida de pai, né? Porque imagina, é uma criança, você não pode fazer nada. Mas a tua humanidade dentro de você está revoltada. Alguém está pegando isso aqui? Mas não dá nenhum peteleco, não dá. Um cascudo, não tem como. Então tem alguém fazendo bullying com a sua filha e você não pode fazer nada. Aí eu tive uma ideia, eu falei, filha, só me apresenta os seus amiguinhos. Aí um belo dia eu entro no final da turma, ela, pai, vem cá ver. Ó, aqui é onde eu sento, aqui é minha professora, eu, hi, hello, aqui é não sei o que lá, e aqui é o fulano, beltrano e ciclano. Quando eu olhei para o ciclano, ele sabe que eu